Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações, beleza? Há um texto na Palavra de Deus que está em João capítulo 21, verso 22, né? Nessa passagem, Jesus, ele vai ao encontro de Pedro, né? Faz aquela fogueira, prepara um peixe e quando ele se apresenta, ele pergunta 3 vezes se Pedro o amava, né? E aí ele ordena que Pedro o siga. No verso 20 diz o seguinte: Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, o qual Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Aí vem a parte importante. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Nós temos uma tendência, principalmente nos dias de hoje, porque nós criamos a cultura do BBB ou da fazenda, em que a gente não se adapta mais a fulano, beltrano e ciclano, e a gente põe no paredão ou manda para a roça. Simples assim. Então, quando Jesus ele está tratando de Pedro, a preocupação de Pedro é com João. Mas sendo que Jesus naquele momento estava tratando do próprio Pedro. E nós temos trazido essa cultura para dentro da casa de Deus, para dentro da igreja de Deus. Então Jesus dá a resposta a ele: se eu quero que ele permaneça até o fim, o que te importa? Isso não é um problema seu, é um problema meu com ele, porque a minha relação pessoal com ele é uma e a minha relação pessoal com você é outra. Então muitas vezes, eu até fiz um vídeo anterior falando: seja você mesmo. A gente quer sobrepor sobre o outro algo que é para nós mesmos. Se Deus te fez e te formou e te conduziu para agir de uma forma, por isso que a Bíblia fala de uma ação específica de Deus na vida de cada um. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 4 diz assim: mas prove cada um o seu labor ou o seu trabalho, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, muitas vezes nós queremos pegar o nosso fardo e sobrecarregar o outro em função da nossa visão. Mas muitas vezes a visão que Deus tem para a minha vida não é a visão que Deus tem para outra vida. Então nós temos que começar a nos preocuparmos como que nós somos. Nós queremos estabelecer uma regra moral, nós queremos estabelecer uma regra de conduta, nós queremos estabelecer uma regra ética, e isso é perfeitamente louvável, mas temos que, antes de tudo, estabelecê-la para nós mesmos. Não colocar sobre o outro, e muitas vezes até mesmo a culpa, porque foi o que aconteceu no pecado original. Quando Deus se apresenta para Adão, o que Adão argumenta? A mulher que tu me deste. Aí quando Deus vai falar com a mulher, fala: não, a serpente é que me enganou. Ninguém assumiu culpa. E é isso que está acontecendo no nosso tempo presente. Eu recebi um vídeo aqui da pastora Thalita e eu até chorei, porque é isso que está acontecendo. Ninguém assume culpa, ninguém pede perdão, ninguém reconhece erro, todo mundo é perfeito e todo mundo está assim num plano espiritual tremendo e maravilhoso, mas Jesus está querendo trabalhar intimamente conosco e a gente está preocupado com o outro. A gente está preocupado com a igreja, a gente está preocupado com o pastor, a gente está preocupado com Deus, com todo mundo, menos conosco mesmo. Deus, aí entra a grande questão. Jesus jamais vai impor sobre nós ou cobrar algo de nós, do qual Ele mesmo não tenha sido exemplo. Então tudo que Ele exige de nós e busca de nós, Ele foi exemplo em tudo, em todas as coisas. E Jesus, Ele não se importou, e esse vídeo mostra que Jesus tratou igual tanto a João quanto Judas. E eu achei muito interessante essa colocação
onde nós queremos ter tanta razão, nós queremos ser superior, se sentir melhor, se sentir superior a A, B ou C, sendo que nós somos simplesmente servos. Então, o que te importa? O que te importa se o outro de repente não está fazendo o que você está fazendo? O que te importa se o outro não quer entender o que Deus te fez entender? O que te importa se você teve a revelação de Deus e o outro não teve? Se o outro não teve é porque o Espírito Santo não conseguiu convencê-lo e você não tem nada a ver com isso. Se importe com você. Por isso que Jesus diz: quanto a você, segue-me. Façamos a nossa parte. Façamos cumpramos a nossa responsabilidade diante de Deus, porque se cada um fizer assim, o reino de Deus é que vai ganhar. Ah, mas fulano é assado, fulano é assim, fulano ele erra, fulano ele peca. Ore, clame, interceda, porque essa é a nossa responsabilidade. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Muitas vezes o que nós precisamos entender é que nessa disposição de orar, de interceder por outro, nós somos curados no processo, porque nós estamos deixando e permitindo que o Senhor trabalhe em nós. Então, se o Senhor quer que esse, aquele ou outro, ou quem quer que seja, permaneça até o fim, com todas as suas limitações, com seus problemas ou não, com suas virtudes, que seja, o que te importa? Quanto a você, Jesus diz: segue-me. Então sigamos o Mestre. Paremos de olhar um para o outro. Paremos de culpar o outro, jogar a responsabilidade para o outro. Paremos de não assumir responsabilidades. Que sejamos o primeiro a entender, que sejamos o primeiro a se dispor, a pedir perdão, que sejamos o primeiro a se colocar diante de Deus, que sejamos o primeiro a chorar diante de Deus, que sejamos o primeiro a reconhecer: Senhor, eu preciso, eu necessito, eu careço de Ti. Quanto a você, segue-me. Faça isso, façamos isso, e que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós, porque essa é a intenção dele. Jesus, ele foi ao encontro de Pedro para restaurá-lo, porque Pedro tinha negado Jesus, e Jesus ele zera a vida de Pedro para que ele pudesse ser conduzido a um caminho de vitória. E mesmo diante de um algo tão tremendo, tão profundo, porque foi uma espécie de traição, ele negou, porque se você olhar o texto que está em Mateus, ele diz que não conhece, ele jura que não conhece, ele xinga dizendo que não conhecia. Mas Jesus mesmo assim o separou para ser pastor. Nós, no nosso determinismo, fulano não serve, Beltrano, Ciclano, mas quem somos nós? Se o Espírito Santo separar A, B ou C para fazer. Quanto a esse, o que te importa? O que te importa? Faça você a sua parte. Segue-me, diz o Mestre. E não importa o que os outros digam, deixam de dizer, mas siga a voz do seu Senhor. Pense nisso. Deus abençoe você.